Ah, não o acredito, Gabigol... velho. Não, o Gabigol não vem mais. A informação Sério que que nos iludiram de novo? Sim, bastante. As informações que se tem, até o Léo Nascimento fez uma boa apuração a respeito disso. O Palmeiras tem algumas tretas internas lá ainda junto com o conselho, que é contrária à contratação do Gabigol. Mas tem muita gente no Palmeiras que também quer o Gabigol. Então tudo indica que o Palmeiras vai fazer a proposta necessária, já se acertou com o Gabigol, bases salariais, tudo. Gabigol deve ir para o Palmeiras. Resta, obviamente, ainda convencer esses ilustríssimos dirigentes do conselho do Palmeiras. E aí foi perguntado para uma fonte a respeito do trabalho do Grêmio nessa negociação e o que se sabe é que o Grêmio talvez não tenha nem ido atrás para tentar uma negociação com o Gabigol. Particularmente, uma pena, porque eu acho que o Gabigol seria, e a gente já discutiu isso ontem, e vale sempre a pauta, porque a gente tá 6 meses falando do Gabigol no Grêmio, né? Mas eu acho que o Gabigol, cara, seria o mais próximo do Luis Soares que a gente conseguiria contratar nesse momento pro Grêmio. Então é uma pena a gente perder, e não só perder o Gabigol para outro clube, a gente tá perdendo pro Palmeiras. Pô, o Palmeiras, baita time, e ainda vai ter Olha o o Gabigol agora. time que o Palmeiras vai ter, cara. Já tem, né? Mas olha o time, olha só como... Cara, não tem como não invejar esse time, cara. Não, nessa janela eles vão agregar o Felipe Anderson, que é titular em qualquer time do Brasil, time do Brasil, e o Gabigol. Mas tá louco. Eu só não sei, Ober, se eles vão contratar o Gabigol para essa janela, tá? Pelo que eu sei, o Flamengo tá dificultando e muito a saída do Gabigol. Então, eu acredito, cara, posso estar errado, o Gabigol só sai do Flamengo no final do ano. E provavelmente pro Palmeiras, não dá para punir a direção nesse sentido, tá? De não ter conseguido fazer um negócio com o Gabigol, porque, cara, quando entra Palmeiras, Flamengo, esses times, e agora o Cruzeiro também, que tá um time que tá difícil de concorrer contra, porque entrou a SAF, mudou de dono e os caras entraram com os pila mesmo lá, tá? Quando entra esses times, não tem como concorrer. O Grêmio jamais vai conseguir ganhar uma negociação financeira quando esses times realmente querem qualquer jogador. Eu concordo contigo que hoje o Gabigol seria o jogador principal que chegaria, fardaria, faria gols, venderia camiseta, colocaria a torcedor no estádio e daria o retorno que o Grêmio e os patrocinadores desejam, né? Eu não consigo entender nisso tudo só, cara. Eu não sei se alguma das pontas do projeto Soares saiu descontente, saiu, né? Não é mais investidor. Eu não sei o que aconteceu. O fato é que não foi procurado em nenhum momento nenhum jogador que pudesse repetir o que deu certo. O formato Soares de contratação. Então tem algo por trás aí que nós estamos já há um ano sabendo que nós não teríamos o Luis Soares como centroavante nesse ano de 2024. Nós contratamos um centroavante aos 48 do segundo tempo, que era a 10ª opção, que o Grêmio não tinha convicção, que não fez nem festa para a chegada do jogador e hoje é um dos nossos principais jogadores, mas um jogador que tem problemas físicos. E mesmo assim, sabendo que nós não teríamos um centroavante, não foi contratado nenhum reserva à altura. Há quantos meses se sabe que o André não vai estar à disposição? Há quantos meses se sabe que o Jardiel não está à disposição? E o Grêmio, agora, semana que vem, é dia 7, no domingo, e o Grêmio não tem ninguém, tem só suposições. E aí o Grêmio tem um departamento que cuida só disso e as opções são Daverson, Gabigol. E essas nabas que os caras estão falando, cara, não tem explicação. Botem tudo na prancheta de novo, cara. Aquele cara que ia lá em loco buscar os jogadores que não existe mais, agora fica em computador, em DVD e o raio parta. E não vem ninguém que preste, cara. Aí fica foda de aceitar isso, cara. Cronologicamente falando, Albano, o Soares avisou em junho, julho do ano passado que sairia do Grêmio no final do ano. Em julho do ano passado, o Grêmio contratou João Pedro Galvão, então vamos colocar aí 3 mesinhos para ver que ele era uma naba, tá? Eu tô fazendo uma avaliação aqui. Em 3 meses, a gente já sabia que o João Pedro Galvão era ruim. Então, em outubro do ano passado, a gente já sabia que o João Pedro Galvão era ruim.
o André Henrique se lesiona e para de jogar futebol em fevereiro, março desse ano, ou seja, há 4 meses. Cara, o Grêmio não fez nenhum movimento para trazer nenhum outro centroavante. Trouxe o Diego Costa, ok, acho boa contratação, a gente não vai aqui discutir isso, mas o Grêmio não entendeu que precisa de um centroavante para jogar com centroavante. Continuou dando oportunidade para o João Pedro Galvão, que todo mundo sabia desde outubro do ano passado que não jogava nada, e ficou nessas. E vou dizer, a sorte do Renato do Grêmio é que os guris Natan Fernandes e Gustavo Nunes se firmaram. Porque eu vou lembrar o que aconteceu no ano passado com o Grêmio. Ano passado, no início do ano, o Grêmio também não tinha muitos reforços, não tinha trazido todo mundo ainda. E foram colocando o Zinho como ponta. Não sei se lembram dele. E o Zinho não segurou o rojão, cara. O Zinho era um guri da base que subiu, que tinha todos os prognósticos para ser bom jogador, para ser o diferente, ser o ponta novo do Grêmio. Jogou bosta nenhuma, foi vendido. E tá tudo certo, que seja muito feliz na carreira dele, mas no Grêmio ele não conseguiu performar. A sorte do Grêmio é que Gustavo Nunes e Natan Fernandes estão performando. Caíram de rendimento nos últimos jogos, é verdade, mas ainda assim seguraram o rojão. Porque se não tivesse esses dois, vocês têm noção que nesse exato momento o Grêmio só teria Galdino, Pavon e o João Pedro Galvão de opções no ataque inteiro, entre titulares e reservas. Cara, a leitura de elenco, mas em compensação tem 8 zagueiros, né? Talvez o Soteldo tá na Copa América. Na seleção, mas é uma opção. Mas mesmo eu tô falando assim, desse momento. O Grêmio teria dificuldades em todo o ataque para reserva, né? Nós temos a resposta. O Albano perguntou, mas nós temos a resposta. Direção medíocre. A gente tinha um cara que contratava, que peitava, e eu não vou repetir o nome dele, que todo mundo está cansado de saber, e começa com K e termina com Lef, né? E isso prova mais uma vez que a nossa direção é medíocre, velho. Infelizmente. Fica nos iludindo com o nome como Gabigol, mas é impossível. Como é que a gente vai competir? Tá, mas Flamengo, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, mas mesmo assim, vocês acham que mesmo que a gente tivesse um patamar de Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Atlético, tu acha que com essa direção a gente ia conseguir trazer alguém de nome, de expressão? Gordo, a gente tem que ser justo nas coisas. A direção nunca falou em Gabigol. Quem sempre falou em Gabigol foi a imprensa, que descobriu informações. Tá? Inclusive o Renato negou, até porque ele disse que só fala de contratação quando tá aqui, quando tá assinando o contrato, mas ele negou todas as vezes, e o Brum deixou bem claro que o Gabigol não estava no radar do Grêmio, numa entrevista coletiva. Tá, mas então, vamos assim, então... Nesse sentido a gente... E outra, eu não vou generalizar a direção medíocre, nós temos um VP de futebol incompetente e um diretor de futebol incompetente. Eles fazem para a direção? Fazem. Mas são as laranjas podres, né, hoje dessa direção, são esses dois aí que tem que cair o quanto antes. Hoje? Quem é competente hoje no Grêmio? Pá, cara, hoje é difícil falar. Hoje eu concordo contigo. Ninguém. Não, hoje não tem. Hoje eu concordo contigo. Ninguém. Então vamos tirar o Gabigol, então. Mas mesmo assim, o Grêmio... Não vamos falar o Grêmio, tá? Porque o Grêmio é... Bom, essa direção não conseguiria trazer nenhum jogador com expressão. O Diego Costa certamente foi um achado. Nem eles tinham convicção. Porque veio aos 45 do segundo tempo e veio pela porta dos fundos do aeroporto. Essa era a convicção que eles tinham. E aí deu certo aqui. Por um acaso deu certo aqui. Então, mais uma vez, é a prova que essa direção ela é pequena. Ela não é do tamanho do Grêmio. Eu concordo com tudo que tu falou. Eu acho que a impressão que ela passa realmente é dessa incompetência, tá? E eu sou, ultimamente, um dos grandes críticos com relação a isso. E eu acho que, mas sou pontual nas questões que eu falo. Essa questão do centroavante, de não ter contratado um centroavante, eu acho ridícula, pífia. Eu já cansei de falar e de criticar referente a isso. Também a questão de não achar nomes que precise fazer grandes investimentos, nomes de qualidade, o Grêmio possa trazer, também acho isso uma incompetência.
tá? Dentre outras que são cometidas. A questão de ter entregue o vestiário para o Renato e não ir contra os desejos do técnico, também acho isso uma incompetência. O fato de não conversar com o Renato para que não expusesse o JP Galvão todo esse tempo e não tivesse essa insistência desse jogador que não deu certo, nós já sabemos desde o ano passado, e que foi uma aposta equivocada, também acho uma incompetência. Só que tem um detalhe, que todos vocês, que muitas vezes a gente faz as críticas e não se lembra, tá? O Grêmio não tem dinheiro, cara, para concorrer com esse monte de clube, cara. Não. Entendeu? O Grêmio não tem dinheiro, cara. Não, desculpa, Alber, eu não posso concordar contigo com isso. Mas não é concordar ou discordar. Não é fato. Desculpa. Não, mas não é desculpa. O Grêmio não tem dinheiro para concorrer com os grandes clubes para contratar grandes jogadores. Não. Entendeu? No ano passado, o Grêmio teve parceiros na contratação do Soares. Para mim é nítido que neste ano o Grêmio não tem os mesmos parceiros. O tio do Arroz já falou que estava aí esperando abrir a carteira e o Guerra não quis. Falar, todo mundo fala. Não tem lugar nenhum dizendo que o tio do... Não, ele não vai escancarar. Ele não vai escancarar. Não tem lugar nenhum dizendo que o Guerra não quis. Tá? E falar, todo mundo fala, gordo. Falar, todo mundo fala. No ano passado, o Alberto Guerra falou na Zona Mista que na época estava se cogitando o Michael, que o tio do Arroz, o Celso Rigo, queria trazer o Michael, e ele falou, olha, a gente não pode... Para ser justo, é que o Fabrício faz tempo, faz quase um ano já. Mas o Alberto Guerra disse, olha, a gente tem que dar uma segurada também, não dá para fazer tudo que o Celso Rigo quer. Tá? Só para deixar claro. E o detalhe, né? O dinheiro não é dado, não é investimento. O Grêmio paga centavo por centavo que o dinheiro pega com esses investidores, gordo. Então tá bom, então é melhor ficar sem dívida em segunda divisão. Não é isso, cara, não é isso, não entenda dessa forma. Entendeu? Não entendo dessa forma, mas o gestor tem um compromisso com o investimento, é definido pelo seu conselho até onde o presidente e o diretor de futebol podem gastar ou não. Mais do que aquilo, ele não pode gastar. É simples. Não pode, é definido. Tem um limite de gasto, um teto de gasto. Agora, se tu me disser que eles contratam errado, eu concordo contigo. Eles usaram o dinheiro disponível para contratar errado. E aí tá a incompetência. Porque o Edenilson não precisava, o Rodrigo Caio não precisava, e teoricamente os dois são quase R$1 milhão por mês. Tá? Em torno de 600 a 700 mil, fora isso de salário. Fora o que custa, né, de impostos e o raio que o parta que precisa dar. Então, tipo assim, isso eu concordo contigo. Tá? Agora, que o Grêmio muitas vezes não consegue ser competitivo nas contratações porque não tem o dinheiro na mão, que nem o Palmeiras, que nem o Flamengo, que nem o Atlético, que nem o Cruzeiro, que nem o Botafogo, que são SAF, o Grêmio não tem. Entendeu? Então os caras têm que fazer malabarismo com o que tem. Aí fica mais difícil. Eu continuo não concordando, eu acho que não tem como defender, não tem desculpa o que essa direção está fazendo com o Grêmio. Eu acho que a culpa ali, colocar um pouco de culpa no Renato, também acho errado, porque sem ele a gente estaria pior. E eu acho que é o Renato que contratou esses jogadores, mesmo errando, acertando. Eu acho que sem o Renato seria muito pior. Então essa direção tem que agradecer que o Renato está aí. Tem que agradecer. Vocês têm que agradecer que o Renato está aí. E realmente tem que fazer o... Como é que é? Ajoelhar. Eu acho que o Bruno deve fazer isso todo dia. Ajoelhar para a estátua e agradecer. Porque sem ele a gente estaria muito pior. Assim, desculpa, Albano, só bem rapidinho. É que aquela velha história, o Grêmio só traz os bruxos do Renato. É a mesma história de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. A gente tem que analisar o seguinte. O Renato traz os bruxos dele porque ele quer trazer os bruxos dele acima de qualquer coisa, ou ele traz os bruxos dele porque a direção não contrata ninguém? E aí só sobram os bruxos dele. Também. Eu sou da teoria, tá? Que hoje é difícil o que eu vou dizer, tá? Mas que hoje o Grêmio está... os jogadores vêm para cá pelo técnico Renato Portaluppi, eles não vêm pelo Grêmio. E esse é o grande erro. E isso é que é a minha grande mágoa, sabe?
tanto com o Romildo como com eles. Eles deixaram o Renato ser mais importante nas contratações do que a direção, do que o Grêmio. A direção não entende, mas a direção não entende futebol. Mas, e aí que eu digo, eu acho que eles não estão conseguindo, tá? Vamos dar um exemplo. Os caras oferecem para um jogador tanto, ele não quer. O Renato vai lá e fecha por esse valor. Porque vem trabalhar com o Renato. E aí ele leva os méritos da contratação. E aí ele traz os bruxinhos dele, porque quem aceita são os bruxinhos dele. Entendeu? Essa que é a realidade. Tá aí.